Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de 5 estrelas, agora nós três uniformizados e a Priscila sem, ela não trouxe camisa. Lamentável. Pode deixar que eu me acerto com eles depois. Lamentável. Nós vamos falar hoje sobre qual é a postura ideal para o presidente de mesa numa assembleia. Pessoal, nós vamos falar sobre o presidente de mesa na Assembleia, que é a figura principal de uma Assembleia. O presidente ele tem que controlar a pauta, ele tem que controlar a plateia, o público, né, os presentes, e ele que faz a Assembleia se desenrolar. Muitas vezes o presidente não faz ideia de qual é a função dele numa Assembleia. A gente pode dizer que ele é um maestro. É, isso, é uma boa figura. Ele é o maestro da Assembleia, mas, em geral, o presidente, quando é eleito, ele não faz ideia do que ele tem que fazer. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque a figura do presidente é fundamental para que a Assembleia transcorra de maneira adequada. Por favor, Carlos, você que deu a ideia do tema. Lá. Não, vamos lá. Esse realmente é um tema bastante importante, mas eu vou dar o mérito a quem de direito. Ontem, num evento, eu encontrei alguns síndicos profissionais e 2 síndicas comentaram sobre esse assunto que elas achavam importante. Eu sei que a gente já falou em algum momento sobre esse tema, mas é sempre importante porque principalmente agora, nesse mês de março... Só uma observação ciumenta. Ele anda falando com outras síndicas por aí. Eu falei síndicos. Você falou síndicas. 2 síndicas conversaram comigo, mas era um evento com vários síndicos presentes. Conversando com outras com a gente, ele nem puxa conversa. Ele nem puxa conversa no nosso esse é o grupo. problema. Não pode falar. Não precisa ficar vermelho, cara. Uma das pessoas que estavam comigo é minha sócia, que é minha irmã. Então eu tô tranquilo, vamos lá. Com ela você pode conversar. A gente deixa. Mas na verdade, é assim... Eu gostei do adjetivo que você deu. Realmente, o presidente da Assembleia é o maestro. Se você vai ter uma Assembleia objetiva, clara, e que vai acabar num tempo adequado, vai depender muito em parte do trabalho, da postura que essa pessoa tem. Então, aqui, eu acho que é importante a gente deixar claro qual é não apenas o papel para você ser, se você que está nos ouvindo quer ser um presidente da Assembleia ou se candidatar a essa função, para que você faça uma boa, né, um bom papel ali na frente dos seus vizinhos, dos seus amigos, mas também para quem está na plateia, do outro lado, vendo esse trabalho. Não é uma coisa tão simples, né? O principal ponto que eu acho que muita gente não sabe, principalmente pessoas que não trabalham na área condominial, é que na Assembleia o poder máximo é do presidente. O síndico ali, ele não tem a mesma relevância que tem um presidente. O síndico, obviamente, vai fazer a apresentação dos itens que estão na pauta e tudo mais, mas quem vai conduzir, quem vai fazer garantir que as pessoas possam participar de forma adequada, né, vai ser exatamente esse presidente. E aqui um alerta para quem gosta de ir para a Assembleia para causar. A gente quase não vê isso. Nossa, né? pelo Isso amor é uma de coisa Deus, rara, raríssimo. Né? Pessoal, a Assembleia tem edital. O edital já diz ali quais são os assuntos que têm que ser debatidos. E normalmente tem um último item lá, assuntos de interesse geral, que é aquele momento em que quem quiser tratar de outros assuntos que não os que estão na pauta... Sem poder deliberativo. Sem deliberado, sem poder fazer qualquer tipo de votação, é aquele momento de você apresentar o seu causo particular. E de verdade, antes da Assembleia tem tempo suficiente para esse tipo de demanda. É que o pessoal gosta de plateia. Teve uma também, vez que a Assembleia, com pouquíssimos itens, já tinha passado meia-noite e as pessoas ainda queriam assuntos gerais. Aí, quando o morador questionou a senhora e falou: a senhora não dorme? Ela disse: não, então, para mim é importante estar aqui com vocês, porque ultimamente eu tenho me sentido muito triste sozinha. Aí eu pensei: não, eu não ouvi isso. É uma situação risível. Não, e todo mundo começou a rir.
E aí falaram, o quê? Eu tenho insônia. Então, para mim, é até importante estar fazendo alguma coisa útil. E para quase todos, né? Nós estamos ali, mas no outro dia nós tem que trabalhar normal. Nós estamos trabalhando ali, né? Mas no outro dia a gente tem que trabalhar normalmente de manhã. É interessante a gente colocar aqui que a postura do presidente, ela é imparcial, né? O cara não precisa ele não pode se candidatar a presidente para favorecer um lado ou outro, né? Vamos supor que exista alguma celeuma no condomínio. Então, ele não pode estar ali para representar nenhum dos lados. Ele precisa ser uma pessoa imparcial. Tem que ter uma justiça condominial, né? Senão... Nem mesmo o lado dele. Exatamente. Porque a gente sabe, existem casos também em que a pessoa, toda vez que inicia uma assembleia e eu vejo um específico morador, um indivíduo qualquer, já levantar rapidamente a mão... Vai falar, e tem. Eu já coloco o pé atrás. A gente sabe. Porque o normal é que você muitas vezes tem que forçar, né? Você, olha, eu tenho um caguete. Fulano, Beltrano, você não quer ser presidente? Até porque você já tá... Porque normalmente o ideal, eu sempre digo o seguinte, o ideal é você ter um presidente da Assembleia que pelo menos esteja inteirado das coisas do dia a dia. E uma pessoa... Que vai te devolver a ata assinada rápido também. Mas... Eu tenho um caguete que é assim, geralmente o pessoal da administradora fala, quem é candidato a presidente da Assembleia? Aí fica aquele silêncio. Silêncio mortal. Por favor, um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo, senão a gente não vai conseguir. Agora, quando o cara já levanta o dedinho, você fala, sabe. Opa, tem alguma coisa aí. Porque... Eu tive um caso de uma moradora, que é uma pessoa que usa de politicagem dentro de um condomínio para fazer com que os seus interesses particulares ali sejam atendidos. E quando, obviamente, você diz um não, a pessoa fica brava. Então, o que ela fez? Ela passou a colher procurações, e eu aqui já falo, tá? Independentemente de qualquer opinião, eu entendo que as procurações devem ser limitadas. Eu acho um absurdo a pessoa que chega lá com um monte de procurações, né? Tem que ter essa limitação, eu entendo. E aí ela começou a se valer da falta de limite de procurações para se eleger sempre nas assembleias como presidente. Isso, só um parênteses, isso geralmente é vetado. Regulado pela convenção. Isso, exatamente. E muitas vezes não tem na convenção, mas é fundamental que isso seja regulado. Que seja regulado e outra, que para quem ainda não refez aí a sua convenção, vale a dica, né? Limitem, porque obviamente a responsabilidade deve ser pessoal da unidade, 1, 2 procurações no máximo, eu entendo, no máximo, mas nesse caso ela vinha com vários cartões já, né, de votação. E ela, obviamente, por conta desse trabalho que ela já fazia antes, ela era eleita. E a moralidade parava de imperar, porque a intenção dela nunca foi efetivamente as questões de interesses coletivos, mas os particulares, né? Então, ela utilizava do cargo como presidente para fazer ali os seus mandos e desmandos. Inclusive, numa das últimas assembleias, quando houve ali uma agressão verbal, uma agressão quase assim pontual de um morador, quando deveria ali qualquer pessoa ter cancelado ali uma assembleia, remarcado com uma nova, suspendido. Ela fez com que mesmo no calor da animosidade, as coisas começassem a acontecer, porque era de interesse dela o caos. Então, a gente tem que entender que presidente tem que ter uma responsabilidade muito grande, não dá para reinar o caos. A gente sabe o que acontece na política externa aos condomínios, acontece e se reflete nas políticas internas também do condomínio, e essa questão de rivalidade, de caos, devem ser coibidas e mitigadas por qualquer presidente que se preste. Tanto é que quando eu começo a falar na Assembleia, eu mesma já faço a abertura da Assembleia, e eu trago essa questão da moralidade, para que fique consignado em ata e as pessoas começam a perceber como é que funcionam as coisas. Mesmo que o síndico tenha um papel de coadjuvante, acho que a gente tem voz. Sim. E a gente tem que fazer com que a moralidade comece a imperar. Essa questão também de prazo, eu sempre falo, olha, inclusive a última presidente, ou último presidente, demorou tanto tempo para entregar a ata. Então, por favor, o presidente que for aí escolhido, se atente às regras aí, para que corra com a ata, para não trazer mais imoralidade, desrespeito com a massa condominial. Aí já deixo já o meu recado. Mas para quê? Para criar moralidade. O Carlos falou uma coisa, veio uma imagem na minha mente. Acho que foi uma das piores assembleias que a gente fez, se não a pior. Um dos nossos primeiros condomínios, a gente foi para a assembleia
era um condomínio de 300 unidades, 300 e poucas unidades. Iam 20, 30, 35 unidades na Assembleia. Esse dia tava lotado de gente. Lotado de gente. Não tinha lugar para as pessoas sentarem. Lotado. Gente o salão de festas era de pé direito duplo, as pessoas em cima, lotado. Quem quer ser presidente? Um cara lá no fundo. Eu? Na hora, eu falei... Deu M, né? Deu M. Mas assim, foi batata. O cara já chegou lá, começou a fazer um discurso super ativista, falando disso, falando daquilo, não sei o quê. A gente saiu, depois que era a próxima Assembleia era eleição, a gente nem se candidatou, porque eles queriam mudar tudo. Mas assim, é esse padrão. Alguém levantou a mão com muita vontade... na verdade, a Assembleia não continuou. A gente suspendeu a Assembleia. Começou um conflito ali entre o Conselho e os moradores, assim... Muito desagradável. Muito desagradável. Puxa, pro pessoal da administradora, eu falei, chega... Vamos encerrar. E o presidente veio conversar posteriormente. Ele, porque vocês não fazem nada na academia. Eu falei, você olhou a pauta? Você leu a pauta? Nossa, que vexame. A gente estava pedindo ali para utilizar uma verba para comprar as esteiras. Então, assim, eles não deixaram acontecer... O que eles queriam. Aquilo que eles queriam. Tipo, uma coisa completamente louca, entendeu? Total. Uma coisa que eu lembrei aqui... Pode falar, Carlos, não, perdão. Por favor. Nós já passamos por isso 2 vezes... Vou passar para vocês, uma das duas, acho que a Vanessa ou a Pri responde, que a gente já passou, a gente sabe como decidir, mas quando o presidente se nega a assinar a ata da Assembleia, o que fazer? Eu não tive isso com o presidente, eu tive com a secretária. A secretária não quis assinar? É porque ela era advogada e ela queria que fosse redigido da forma como ela redigiu. Aí eu falei com o jurídico... O jurídico fala o seguinte, tá bom, pega 2 testemunhas, o presidente assina, pega 2 testemunhas que assinam embaixo, que aquilo representa o que foi tratado na Assembleia, e segue o barco. A gente faria assim e a ratificação posterior. Normalmente eu faço a ratificação posterior, para já deixar claro na Assembleia seguinte que aquele ato e explica os motivos. Para gerar moralidade. Mas a gente colocou as 2 testemunhas porque era uma questão que um juiz, inclusive, ele tinha uma infiltração dentro da casa dele, que a parede estava completamente mofada. E nós fizemos uma comissão, fizemos todo o trabalho de escolher a empresa que faria a restauração da fachada, levamos e ela foi a presidente. E ela não queria assinar porque ela não queria que o trabalho fosse feito. Ela não queria o rateio. Entendeu? Bom que você tocou nesse ponto. Porque era o que eu ia comentar agora há pouco. Porque tem também aquele... Como a gente falou, tem o presidente de mesa que quando o cara já levanta a mão, a gente já sabe que tem alguma coisa. E o pior é aquele que tem algum foco que ele quer abordar, mas aí ele quer dar uma de ditador. Eu tive uma situação que eu vivenciei agora no final do ano passado. O nosso mandato acabou no final de outubro, tá? Só que eu não queria continuar no condomínio, então eu fiz o procedimento que eu sempre faço. Entrego 2 meses antes, entreguei uma carta informando o corpo diretivo que eu não pretendia concorrer à reeleição dali a 2 meses, para dar tempo deles buscarem outro profissional e tudo mais, né? Beleza. Quando chegou a Assembleia, trouxeram o candidato que o corpo diretivo lá selecionou para apresentar. Eu falei assim, não, eu vou fazer minha Assembleia de encerramento, vou apresentar aí o resultado da gestão e me despedir de todo mundo, ok, beleza. Quem vem para a Assembleia... Um morador que 6 meses antes, nós tínhamos tido uma ocorrência de uma tentativa de assalto de motoqueiro, um morador chegando numa moto dessas grandonas BMW, e 2 caras encostaram com ele, ele embicado na frente do portão, né? Um deles com a arma, enfim, uma tentativa de assalto. Por sorte ele não foi assaltado, o porteiro conseguiu abrir a tempo a garagem, ele desceu e os caras foram embora. E esse sujeito, ele tomou conhecimento e ele falou assim, eu gostaria de receber as imagens. Eu falei assim, desculpe, mas eu só posso fornecer as imagens com autorização do morador envolvido. Caso contrário, e mesmo assim, mediante termo de responsabilidade.
o conselho do jurídico e tal. E termo de sigilo, né, pelo LGPD. E ele ficou pé da vida, porque você tá aí, você tem que facilitar e não complicar a vida do condomínio. Eu tenho um ódio quando eu escuto isso. Aí eu falei assim, senhora, se o senhor tiver as imagens com autorização do morador envolvido, o morador envolvido assinou o termo de compromisso de sigilo e eu entreguei as imagens para ele, beleza, ok. Esse cara veio, na hora que se eleger presidente, eu falei assim, sem problema, mas já com uma postura super agressiva, né? Ok. Sentou na mesa, já começou lá, não sei o que, tal. Um dos itens da pauta, eleição do síndico. Adivinha quem se candidata? Ele como síndico. Que lindo. Eu tava tranquilo, eu não era candidato nem nada, né? Aí veio a eleição, ele se candidatou, ele perdeu por 2 votos, elegeram o síndico profissional que me substituiu, e veio a eleição do conselho, né? Ele de novo. Não, ele não. Ele veio, ele queria, uma das colaboradoras do conselho que trabalhou na minha gestão, ela era colaboradora na nossa gestão, mas ela se candidatou ao conselho. E ele simplesmente não queria aceitar porque desceu o marido dela, os dois são proprietários do imóvel, porque ela estava de cama com febre, mas que ela queria candidatar-se a conselho. Ele não queria permitir, porque ela não estava presente. Eu levantei e falei assim, desculpe, mas não existe nada previsto na convenção de que o senhor possa fazer. Não, o senhor não se manifesta porque o seu mandato acaba hoje. Hoje não, acaba daqui a 2 dias. Eu falei assim, desculpe, o senhor não vai tomar minha palavra. Tá? O senhor não tem direito. Se o senhor fizer isso, o senhor está correndo o risco de invalidar esta eleição porque o senhor está sendo abusivo. Falei assim, bem assim. Aí, então a Assembleia decide. Todo mundo foi para a Assembleia. Alguém se opõe à candidatura da senhora tal? Ninguém se opôs. Ela foi eleita. Sabe? Então, desculpa, foi um pouco mais... A pior parte é quando o morador que se elege a presidente de mesa, ele é uma das partes envolvidas num assunto de recursos para anulação de multa, né? Já aconteceu o presidente, o rapaz foi, eu ainda falei assim, olha, só faço uma objeção, porque o senhor aqui já enviou um documento para a administradora informando que o senhor é uma dos condôminos que vai aí apresentar os recursos contra as multas na sua unidade. Aí eu falei, só quero que deixe consignado em ata para não ter nenhum tipo de conflito de interesses. Aí, eu fiz questão de fazer isso, porque eu já sabia que ele era causador. A Assembleia, na mesma hora, chegou e falou, não, se ele vai ser parte aqui, ele não vai ter condição dele ser o presidente. Na mesma hora, um outro morador levantou a mão e falou, não, por favor, então vamos fazer a eleição, porque agora eu também, diante desses fatos, eu também quero concorrer. Perfeito. Aí, obviamente, outro cara entrou. Não deu outra, quando foi na parte dele, porque é injusta, porque não sei o quê, aquela coisa toda. A gente mostrou, ele falou, quero que mostre as imagens. O senhor tem certeza que vai mostrar as imagens aqui? Era um caso muito peculiar, muito indecente, por sinal. E, obviamente, ele ficou... constrangido. Imagine, aí todo mundo, ainda bem que ele não foi presidente. Mas, que vergonha. Aí vira campo de futebol. Mas só pra deixar muito claro que como o assunto dele estava em pauta, ele ia ter a palavra de qualquer jeito. Ele não precisava ser o presidente da Assembleia. Não precisava. E ele queria ter um pouco mais de poder, entre aspas, para poder aí levar e conduzir o assunto da forma que bem lhe conviesse. Na verdade, né, Van, assim, desculpa te cortar, mas todos têm o direito à palavra na Assembleia. Todos. Mas assim, a figura do presidente... Eu ia falar. A figura do presidente é mediar isso e fazer com que a Assembleia, como o Carlos bem disse, seja sucinta, produtiva, objetiva. Assim, mas todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de se manifestar. E ele teria a oportunidade, não precisa ser o presidente para querer que as coisas sejam conduzidas da forma que bem lhe convier. A gente trata um pouco da questão de moralidade, né? E isso é bastante peculiar. Olha, para ser presidente tem que ter o quê? No mínimo, caráter. Eu diria no mínimo, um pouco eficiência. Equilíbrio. Muito emocional. Tem que ter equilíbrio emocional.
tem que ser imparcial. Inteligência emocional. Inteligência emocional, entra nesse... E tem que assinar a ata rápida. Tem que falar a verdade. E não ter tendências autoritárias, achando que ele é o manda-chuva, o dono, o ditador. E falar a verdade, que seja transcrita a verdade. Sim. Porque eu tô com um caso peculiar. E não enviesar pro que interessa. Pois é, né? Eu tenho um caso que a presidente, a conhecida de vocês também, ela na Assembleia como presidente, ela alterou, ela incluiu lá assim, que ela havia perguntado pra Assembleia, nunca tinha visto nada igual, se poderia, depois da ata enviada aos moradores, como é que fala? Eliminar o áudio da Assembleia. Vocês já ouviram isso? Que absurdo. Obviamente, eu gravei a Assembleia também com o meu celular. Ela queria que terminasse a ata, com a ata. Assim que a ata fosse enviada aos moradores, já apagar qualquer vestígio. Ela causou. Claro que causou. Ela causou. Eu fui ali vítima de num determinado momento numa Assembleia, por uma questão de agressor, batedor de mulher. E aí, obviamente, ela inverteu os papéis. De que eu provoquei um batedor de mulher, como se eu pudesse fazer isso numa apresentação de Assembleia, e que efetivamente eu xinguei a Assembleia, coisa que não aconteceu em lugar nenhum. Mas logo no preâmbulo da Assembleia, já dizendo que ela, como presidente, assim que a ata fosse mandada aos moradores, o áudio ia por quê? Porque eu, obviamente, o que eu fiz? Na mesma hora, contratei aí um advogado colega, obviamente, porque eu não ia eu mesma em causa própria, porque ela não ter nada de conflito de interesses, inteligência emocional completamente ali cuidada. E mandei uma notificação falando, o áudio da Assembleia deve ser preservado. E, obviamente, tinha lá o meu celular que gravou tudo, o outro que gravou tudo. Ou seja, ela vai ter responsabilidade nisso. Uma baita responsabilidade. Então, só ser presidente não é só querer achar que vai ter um poder. Também tem a responsabilidade por conta disso também. Sem dúvida. O presidente não é a criança dona da bola. Mas... Que sai chorando. Não, mas pra gente, pra nós, como profissionais, que a gente gosta de tocar a Assembleia com ritmo, não pode ser muito longa para não ser cansativa. Nós queremos que a Assembleia seja boa, curta e produtiva para que as pessoas voltem. Então, o presidente, um bom presidente, é muito importante nesse sentido, porque ele que vai dar o ritmo ali, né? Ele que vai interromper... Falar da pertinência, na hora que o morador vai falar sobre o tema. Isso, ele vai trazer o assunto de volta para a pauta. Sim. Então, assim, é fundamental. Para nós, principalmente, que precisamos mostrar o nosso trabalho e mostrar o nosso profissionalismo ali durante a Assembleia, um presidente bem preparado é fundamental. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Posso encerrar? Podemos. Sim! Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Acho que esse assunto é bem interessante. Tem algumas outras coisas para falar, mas não dá tempo, porque acabou. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.